Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de maneira curta e objetiva. Próxima tela, intimação eletrônica. Já foi falado em outro momento, em outros vídeos, sobre, dentro do grande tema movimentação processual. Já foi abordada a faixa de minutas, que é onde ocorre a produção de textos. Já foi abordado o botão movimentação processual, que é onde é feito o lançamento de eventos. E quem movimenta processo sabe que é uma cirandinha, uma amarelinha, que sempre se repete. É texto, evento, intimação. Então agora é a tela da intimação eletrônica, como realizar a intimação eletrônica no sistema por meio dessa tela. A tela de intimações é acessível por meio dos botões intimar, esse fica na faixa de ações, e por meio do botão intimar ou do botão preferências. Esses dois botões aqui ficam na faixa de preferências. E mais uma vez aparecem as preferências. É possível deixar pré-programadas as formas mais corriqueiras de intimação das partes, como por exemplo os prazos mais comuns, 15 dias para autor, 15 dias para o réu, etc. Então, onde há preferência, eu sempre vou incentivar o uso dessa ferramenta, e é muito útil, agiliza muito o trabalho. E nos vídeos sobre criação de minuta e lançamento de evento eu ensino como criar uma preferência. Mas eu posso fazer um breve resumo. A preferência ela é salva por meio desse botão. Sempre antes do usuário concluir uma tarefa, ele preenche o formulário, e uma vez com o formulário do EPROC preenchido, ele salva uma nova preferência. A preferência é intimamente ligada a um formulário preenchido. Preenchido o formulário, antes de salvar ou antes de movimentar, venha no botão salvar nova preferência e salve esse formulário preenchido. Antecipando o conteúdo do lembrete, do conteúdo do comentário. Para criar uma preferência, basta preencher todo o formulário de forma desejada e antes de concluir a intimação, clique em salvar nova preferência. Então, antes de finalizar o formulário da intimação, salve a preferência, e aí, quando você tiver necessidade, você pode salvar, assim como eu faço, você pode salvar preferências de 5, 10, 15 dias, 5, 10, 15, 30 dias para autor e para réu. Então não será necessário ficar preenchendo toda vez 5, 10, 15, 30 para autor e réu, e aí agiliza bem o trabalho. Prosseguindo, então, a primeira parte da tela é a faixinha de preferências. Ela sempre vem em primeiro lugar, geralmente. A segunda faixa é a faixa mais importante da tela, que é onde seleciona-se o evento a ser o evento objeto de citação ou de intimação. Evento de citação e intimação, o campo mais importante da tela, e pressupõe que o usuário saiba que nesta faixa a parte pode ter tanto advogado como pode não ter. Então, existem modalidades de intimação, de citação e de cachorro latindo ao fundo. Existe, mas nada contra o som do cachorro e do gato, eu até gosto. Eu gosto de animais. Eu tenho gatos, diga-se de passagem, que vão participar ao longo dos vídeos também. Então, na faixa evento de citação e intimação, podem ocorrer tanto a citação e a intimação de pessoas com ou sem advogados. Geralmente essa faixa é mais utilizada para quem conta com procurador.
mas é possível realizar a citação, a intimação de uma parte no balcão da secretaria e bem como a citação por edital. A intimação do edital também ocorre por essa faixa. Então serão intimados e serão citados tanto partes com advogados como sem advogados. Mas via de regra, o maior uso dessa faixa é para partes com advogado. Então, saiba que aqui o usuário encontrará situações de intimação para a figura do advogado como para a figura da parte diretamente. É de extrema valia ter ideia das formas de intimação dos eventos. Mesmo usuários experientes não sabem intimar da forma correta. Então é sempre bom o usuário iniciante dar uma passada de olho nas opções aqui de evento de citação e intimação para realizar a intimação de forma correta. É sempre bom ter uma noção dessas listas que o EPROC disponibiliza para o uso futuro. Na lista abaixo estão formas de citar e intimar diretamente a parte em secretaria. A parte por ato, edital ou carta ou advogado procurador, quando será eletrônica, melhor dizendo, dentro do próprio EPROC. Então, na lista abaixo estão as formas de citar e intimar diretamente a parte em secretaria. Intimar a parte por ato, né, edital ou carta. A parte será intimada do ato, né, edital ou carta. E o advogado ou procurador, ela será na forma eletrônica, dentro do próprio sistema. Quando o advogado é intimado no EPROC, o advogado tem um painel do EPROC igual ao usuário interno. O usuário externo e o usuário interno possuem uma forma de logar semelhante, à mesma plataforma. Então, quando o advogado é intimado, no painel do advogado, ele possui uma faixa de processos com prazos em aberto. E quando ele acessa o prazo da intimação, o EPROC do servidor e do usuário interno recebe um aviso e dispara o cronômetro. Então, quando uma pessoa possui advogado, a intimação é interna no sistema com contagem de prazo lá na árvore de eventos. E é por isso que é importante que o usuário interno saiba cadastrar a figura do advogado no EPROC, pois muitas vezes o advogado não consegue se habilitar sozinho, embora possua essa prerrogativa. Muitos advogados ainda não conseguem juntar a procuração ou subestabelecimento para que eles possam, eles mesmos, incluir os nomes nas capas. A forma coringa mais genérica para selecionar um evento a ser objeto de intimação é a intimação eletrônica pura e simples. Então, existem espécies aqui de intimação nessa faixa evento de citação e intimação. Existem espécies cabíveis para cada caso específico. A coringa, que serve para todos, é essa aqui. Quando a parte conta com o advogado no processo, quando o advogado ele conta com advogado no processo, a forma genérica é a expedida certificada à intimação eletrônica. Quem trabalha com carta, possivelmente carta R, realidade de muitas estaduais, trabalhará com essa primeira opção. Uma forma mais usual de realizar a intimação é de despacho-decisão, pois o processo, na maioria das vezes, se desenvolve por meio de decisões interlocutórias deferindo ou indeferindo pedidos e, às vezes, despacho de mero expediente para cumprimento de um despacho anterior. Então aqui é a forma para intimação de despachos e decisões, intimação eletrônica de despacho e decisão. Essa forma aqui, intimação eletrônica, também pode ser utilizada para intimação de atos ordinatórios. Então, a intimação eletrônica pura e simples para atos ordinatórios e o despacho decisão possui uma espécie própria de
despacho, decisão. A sentença possui essa forma de intimação aqui, intimação eletrônica existe essa de julgamento e também existe essa aqui de sentença. Essa aqui no caso, aqui tem essa aqui de sentença, para intimação eletrônica de sentenças. Então existem essas espécies aqui para cada caso, para cada objeto a ser intimado. Os editais no EPROC, depois de enviados para o Diário Oficial, necessitam de intimação por edital para a contagem do prazo dentro do sistema na árvore de eventos. Então aqui está a espécie aplicada na intimação do edital. Quando a gente lança um edital na árvore de eventos do EPROC, a gente intima eletronicamente a parte para dar o start na contagem de prazo dentro da árvore de evento. Então existe aí uma intimação por edital. Note que é um caso de uma pessoa que não possui advogado e mesmo assim é lançada a intimação. E aqui existe na sequência intimação em secretaria para os casos em que a parte é citada ou intimada na unidade judiciária. Observação, também é um macete com esta opção. Caso deseje contar um prazo da parte no sistema e não encontre outra forma, use essa opção. É um macete que nós, usuários de EPROC, usamos, que quando a gente quer contar um prazo de uma parte que não se encaixe em nenhuma dessas outras formas aqui, a gente utiliza o intimado em secretaria para que dê start no contador de prazo na árvore de eventos. Existe aqui ainda, se a unidade trabalha com cartas de citação e intimação de forma não integrada com o sistema eletrônico dos Correios, pode usar essa opção para contagem do prazo após a juntada do AR. Se uma unidade trabalha muito com carta de citação e intimação e não está integrada ao sistema dos Correios, utilize essa forma aqui para dar o start no prazo e contar o prazo cabível deferido na citação ou na intimação. E a seguir existem aqui no caso da Federal as espécies de intimação para a autarquia previdenciária e para outras unidades externas. Quem atua em processos do INSS, Caixa Econômica ou outra unidade externa cadastrada ao sistema EPROC para receber comunicação por meio eletrônico, o EPROC trabalhará com essas opções. Então, no caso de EPROCs federais, esses agentes, né? Esses agentes processuais, essas partes que costumam participar frequentemente de processos de competência da federal, eles possuem espécies próprias de intimação. Então, quem é de federal conhece bem essas opções. Todos os comentários acima são dedicados apenas à primeira parte da intimação, quando envolve a escolha da espécie do evento a ser intimado. Então essa primeira parte, essa tela, ela é uma tela pequena, mas a explicação dela demanda duas partes. Essa primeira parte foi só para falar de preferência e para falar das espécies de evento de citação e intimação, o cabimento de cada caso. No próximo bloco é a continuidade desse formulário. O arquivo PDF com os comentários dessa tela encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até o próximo.